Olá, boa tarde. Nós estamos aqui hoje com a doutora Keter Cagliari. Keter é doutora em administração, mestre em economia empresarial. Nós vamos falar hoje um pouco sobre essa administração, sobre gerir pessoas, sobre como se posicionar no mercado de trabalho, como ser uma liderança atuante faz diferença onde atuamos. Keter, seja bem-vinda. Em nome da ESO, eu agradeço a sua participação e me coloco à disposição aqui para o que você precisar. Podemos começar. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a gestão de RH, né? Sobre o que o profissional da área de RH faz, quais as funções, quais as áreas que ele pode atuar, né? Bater um papo sobre esses desafios, né? Desse momento atual, não só do momento de pandemia e pós-pandemia, mas de todo o momento do mercado de trabalho, né? Eu vou compartilhar aqui uma apresentação para a gente falando um pouco desse profissional e aí depois, qualquer coisa que eu precisar pode me interromper para fazer pergunta, tá joia? Peraí, deixa eu compartilhar aqui. Bom, a gente vai falar um pouco do profissional de RH, né, um profissional de recursos humanos, e aonde ele atua, né? O que é a área de RH? O que é recursos humanos, né? Os recursos humanos é a área responsável pelo principal ativo de uma organização, né? As pessoas. Então, a área de RH, ela trata de tudo que está relacionado às pessoas, os funcionários, né? As pessoas das organizações. Cabe ao profissional de RH toda a gestão dessas pessoas e o gerenciamento de carreiras e talentos dentro da empresa, né? É uma área, assim, muito importante, né? Na administração a gente tem 5 grandes áreas e RH é uma delas, né? É uma área muito importante e nos últimos anos essa área tem ganhado muito destaque, né? Principalmente pelo papel, assim, estratégico, pela questão de gerenciar carreiras, gerenciar talentos, né? De toda a parte da inteligência das pessoas, do desenvolvimento, as empresas entendem e têm entendido cada vez mais sobre a importância desse profissional, né, e sobre principalmente a importância das pessoas nas empresas, nas organizações. E aí, quando eu falo organização, não estou falando só das empresas privadas, né, das instituições públicas, de qualquer tipo de organização, de ONGs, qualquer organização, seja ela empresa pública, privada, instituições governamentais, ONGs, qualquer organização tem sim uma área para o profissional de recursos humanos. Bom, e o que faz esse profissional de recursos humanos? O que trata? Quando a gente fala assim, esse profissional ele vai gerenciar pessoas, ele vai gerenciar carreiras e conflitos, mas em que especificamente? O que esse profissional faz dentro das organizações? Eu vou tratar de um foco mais específico para a empresa, porque toda a minha carreira, né, eu sou professora há 15 anos, consultora empresarial, trabalhei em algumas empresas também, e toda a minha carreira foi em instituições privadas, né, em empresas, então eu vou trabalhar mais com foco em empresas privadas, né. Bom, o que faz esse profissional, né, o que faz a gestão de RH? A gestão de RH, ela é responsável desde recrutar o profissional no mercado, até desenvolver ele dentro da empresa, né. Então, a gente tem a área de recrutamento e seleção, que é a área responsável por recrutar essas pessoas no mercado, fazer toda a divulgação da vaga, fazer todo o processo seletivo, e antes mesmo da divulgação da vaga, é feito todo um levantamento do perfil do profissional que você precisa para a vaga, e isso para qualquer vaga dentro da empresa, tá? O profissional de RH, ele trata desse recrutamento, de todo o processo seletivo, ou seja, entrevistas, né, seleção de currículo, entrevistas, testes, todos eles lá dentro, né, tem uma área que são os testes direcionados aos psicólogos, mas quem gerencia todo o processo seletivo é o profissional de RH. E aí, depois que o funcionário, ele é selecionado, ele passa por toda a parte do departamento de pessoal, né,
que é onde vai tratar da documentação dele, dos benefícios, da questão da folha de pagamento, do relacionamento com o sindicato, né, da informação para o governo, para os órgãos governamentais, dos descontos, né? Então, o departamento pessoal trata a questão burocrática, toda a documentação daquela pessoa que foi selecionada e, claro, de todos os que já estão na empresa, né? Feito toda essa parte de departamento pessoal, o RH, a gestão de RH, começa a trabalhar o treinamento e o desenvolvimento, né? Que não só para quem está entrando, mas para quem já está na empresa. Lá, quando eu falei para vocês um pouco do processo seletivo, o que acontece? Depois que o funcionário, ele é admitido na empresa, ele já recebe o primeiro treinamento, que é o treinamento de integração, que quem também proporciona isso, quem organiza, quem planeja, é o profissional de RH, né? Além desse treinamento de integração, tem os diversos treinamentos que acontecem dentro da empresa. Então, todo o levantamento da necessidade de treinamento, isso para qualquer área da empresa, fazer o levantamento da necessidade de treinamento, planejar todo o treinamento, contratar aqueles que serão os instrutores, os professores, os orientadores, os mentores, enfim, executar toda a parte do planejamento, do treinamento, é feito pelo profissional de gestão de RH. E junto com o treinamento, tem o desenvolvimento, né? Porque o desenvolvimento é desenvolver o funcionário dentro da empresa, desenvolver a carreira dele, verificar o perfil, né? Colocar ele numa função mais adequada, a partir do momento que ele já está lá dentro, que ele já está há algum tempo na empresa, desenvolver o potencial dele, motivar o funcionário, estimular o funcionário, né? Então, essa parte de treinamento e desenvolvimento também é responsabilidade da área de gestão de RH. A gestão de RH também trata da remuneração, né, dos benefícios e das áreas de atuação do profissional dentro da empresa. Então, o RH é ele que faz toda a pesquisa de remuneração para saber se a empresa está pagando salários compatíveis com salários de mercado, é ele que faz o plano de cargos e salários, né? É ele quem pesquisa e também planeja os benefícios que os funcionários vão ter, e ele também coloca os funcionários dentro das suas áreas de atuação, potencializa esses funcionários ali, porque muitas vezes você tem um funcionário na empresa que ele está tendo um baixo rendimento, ele já não está tão produtivo, e o RH, ele precisa verificar se ele está na área de atuação correta, se de repente aquele funcionário precisa de novos desafios. Então, é o RH que conduz esse processo também de realocar o funcionário, né, de verificar qual área que ele atua e se tem uma vaga para ele em outro setor. Enfim, o RH é responsável por tudo que diz respeito às pessoas dentro da organização, né? E como eu falei lá no início, as pessoas são o maior ativo da empresa. Por quê? Porque são os funcionários que produzem os produtos, né? São os funcionários que atendem os clientes, são os funcionários que fazem toda a manutenção da empresa, né? Então, são os funcionários, são as pessoas dentro das empresas que criam todos os processos, desde produção, venda, atendimento, logística, tudo dentro da empresa, né? E aí a gente também tem uma área que é a consultoria de recursos humanos, né? Que é o profissional que atua em RH e não necessariamente está em uma única empresa, faz consultoria em diversas empresas, né? Não só faz consultoria em diversas empresas, mas ele também pode ter uma empresa que presta consultoria até para essas áreas, né? Essas áreas de recrutamento e seleção, de departamentos pessoal, porque algumas empresas, elas optam por terceirizar algumas áreas de atuação, né? Muitas vezes você tem dentro da sua empresa um departamento pessoal, tem um departamento de treinamento e desenvolvimento, mas terceiriza o recrutamento e a seleção, né? Ou seja, contrata uma empresa especializada em recrutamento e seleção. A consultoria de RH, ela trabalha com todas as áreas, né? Ela dá suporte
a outras empresas em todas as áreas de recursos humanos, né? E aí eu coloquei aqui algumas funções, o slide está um pouquinho cheio de informação, mas só para a gente tratar de uma forma mais abrangente, assim, né? Como eu coloquei, quais são as funções que um profissional desempenha? Ele vai contratar novos colaboradores, ele vai recrutar, ele vai selecionar, ele vai fazer a integração desses colaboradores, né? Ele é o responsável pela movimentação de pessoal, transferência dentro dos setores, né? Não só por uma questão do funcionário estar motivado ou não, mas às vezes o funcionário vai participar de um processo seletivo interno, né, para almejar um cargo melhor, um cargo de liderança. Então é o RH que planeja tudo isso, né, que desempenha tudo isso. O RH também, uma das funções, né, elaborar e implementar programas de engajamento, de motivação. Ele também é responsável por trabalhar a qualidade de vida no ambiente de trabalho. Então, é o RH que promove programas de melhoria na qualidade de vida no ambiente de trabalho, né? Seja por questões de ergonomia, seja por um ambiente mais criativo, né? O RH também, ele trabalha com a reestruturação de cargos e funções, ele é responsável por sempre verificar se aqueles cargos ainda são adequados, se aquelas funções são adequadas, se é necessário criar um novo cargo, se é necessário extinguir um cargo, né, se aquele cargo precisa ter mais funções. Ele acompanha também o desenvolvimento e o desempenho dos funcionários, né, então ele usa de métricas para verificar se o funcionário está tendo um bom desempenho, na questão da produtividade, na questão da interação, né, na questão do relacionamento interpessoal. Então, ele monitora, né, as pessoas, ele faz todo o monitoramento das pessoas, ele gerencia o clima organizacional, que é uma medida muito importante para verificar se os funcionários estão satisfeitos com a empresa, né? Então, anualmente, em algumas empresas, elas fazem uma pesquisa de clima organizacional, que é onde vai medir se as pessoas, se os colaboradores estão interessados, se eles estão satisfeitos com a empresa, né? Então, ele faz esse gerenciamento de clima organizacional, ele aplica a pesquisa, e ele também divulga resultados, né, orienta gestores quanto à questão do clima. Ele atua também, ele tem uma função de gerenciar o sistema de remuneração e carreira, né, análise de benefício, também trata das rotinas administrativas, né, como eu falei, das questões de departamento de pessoal, e ele também trabalha com as relações entre empresa e sindicato, e também tem a função de demissão de funcionários, né? É o RH. É uma multitarefa, né, Kéter? Oi, desculpa? É um profissional multitarefas. Multitarefas, ele está no coração da empresa ali, né? Ele está envolvido com todas as áreas. Exatamente. Ele precisa ter muita, vamos dizer assim, jogo de cintura, né? Para lidar com todas as áreas, porque as demais áreas têm perfis completamente diferentes. Por exemplo, você vai trabalhar com o pessoal da produção, tem um perfil diferente do pessoal de vendas, que tem um perfil diferente do pessoal do administrativo, que tem um perfil diferente do pessoal da área financeira. Então, o profissional de RH, o RH é um órgão de staff, de assessoria, né? Porque ele assessora toda a empresa, né? E ele faz todo esse relacionamento com os funcionários da empresa, mas também com sindicatos, com outras empresas, né? Em relação, por exemplo, a benefícios, quando fala assim, olha, tem um benefício de plano de saúde, ele que faz essa relação com a empresa de plano de saúde, tem um benefício de vale alimentação, ele que faz toda a parte, não só burocrática, mas todo esse relacionamento, né? Então, o profissional de RH é um profissional que ele tem muitos desafios diários, vamos dizer assim, porque ele faz toda uma parte burocrática, de sistema, de pesquisa, de análise, mas ele também tem uma parte de atendimento ao funcionário, né? É ele que presta o serviço ao funcionário ali, ele que atende o funcionário, não só dando todo esse suporte nessas funções, mas até orientando, né? Até conversando,
até motivando ele. Né? Ele acaba criando um relacionamento, ele vira, Exatamente. eu vejo o profissional de RH como a cara da empresa, né? Às vezes o funcionário o profissional de RH, ele tem que ter a motivação, ele tem que vestir a camisa, ele tem que ser assim, um apaziguador também, às vezes, porque nós, enquanto líderes, às vezes, igual você mesmo falou, são diversos perfis, né? Então, eu tenho produção, eu tenho vendas, cada um tem um perfil diferente. Então, aquele profissional ali, ele está ali para apaziguar, para tentar fazer assim com que os processos deem certo numa visão mais humanística, né? Exatamente. Eu acredito que o profissional de RH, sim. Exatamente. E aí, já falando sobre isso, foi bem bacana você tocar nesse assunto, que eu coloquei aqui o perfil, né? E aí, peguei diante das pesquisas, né, e não coloquei só as coisas que a gente costuma colocar de perfil, de relacionamento interpessoal, enfim, mas o profissional de RH, além dele ser alguém que tem uma boa comunicação, alguém comunicativo, ele tem que comunicar as coisas de maneira muito clara, né, ele tem que ser alguém humano, que inspira confiança, né, até para ser esse apaziguador, até para ser aquele que vai motivar o funcionário, para ser aquele que vai detectar quando o funcionário está num cargo errado, porque muitas vezes o funcionário está tendo um desempenho ruim, não por ele em si, mas é porque ele está num cargo errado, ele foi, de repente, recrutado, né, selecionado de maneira, não da melhor maneira, enfim, ele tem que ser alguém ético, né, porque ele está ali entre o profissional e a empresa, então ele tem que ser alguém muito ético. E, ao mesmo tempo, ele tem que ser alguém muito inovador, né? Buscar novas soluções, até da questão da mediação e de intermediar muitos conflitos que acontecem, né? Porque quando fala assim, ele está trabalhando com a questão da remuneração. São áreas muito delicadas, né? É uma área muito delicada, é uma área muito bonita, muito bacana, mas é uma área delicada, porque você vai demitir uma pessoa, às vezes, né? E, às vezes, muitas vezes você vai contratar e você também vai planejar treinamentos. Então, você precisa ter um olhar muito estratégico, porque também a gente tem que entender assim, o profissional de RH, ele precisa também verificar a questão das métricas, do custo-benefício, ou seja, ele precisa avaliar os demais funcionários, e isso é muito delicado, né? Porque você precisa dizer, olha, existem funcionários que não estão com uma boa avaliação. Não quer dizer que esse funcionário vai ser demitido de forma alguma, mas quer dizer que ele precisa ter uma conversa, né? Que ele precisa, o gestor dele, o líder dele, precisa entender o que está acontecendo, precisa melhorar essa situação. Então, é o profissional de RH que vai tanto medir aquele funcionário, mas que também vai dar suporte ao líder, né, ao gestor desse funcionário, para trabalhar com esse funcionário e recuperar ele, né. Então, é um perfil, assim, de alguém, sobretudo, que seja muito humano e ético, né, que inspire confiança mesmo, né, porque... conflitos, quando a gente tem conflito de liderança e que você tem que a gente já aconteceu comigo de ter uma visão quanto líder tão profunda e falar, não, eu vou tomar essa decisão. Aí você vai conversar com o coordenador de RH e ele te traz tantas outras visões, tantos argumentos daquele setor, daquela pessoa, que você acaba mudando sobre o seu... Não, peraí, eu acho que tem que pensar. Então, eu vejo um profissional, exatamente como você falou, inspira muita confiança. E é um profissional que vai entender sobre tudo da empresa, né? Porque ele fala com todo mundo, né? De todos os de toda a hierarquia. Exatamente. E aí, quando você estuda RH, né, você vai estudando toda aquela teoria, a teoria do RH, né, de todo o surgimento das escolas de RH, de todos os processos pelos quais essas escolas passaram, e também uma teoria da psicologia, mesmo você não sendo psicólogo, porque é a partir dessa teoria que você começa a ter um olhar para o funcionário, né, e não somente para a produtividade, por exemplo, né, e aí, quando você chega para um gestor de produção, por exemplo, ele está muito mais focado na produtividade, porque é o perfil dele, é a formação dele, né, e o profissional de RH vai atentar ele e vai dizer, olha, peraí, existe sim um lado importante, que é o da produtividade, mas existe todo um outro lado, né,
um lado da articulação, da ética, né, do cumprimento de tarefas, é muito desafiador mesmo, né, e aí a gente pode até falar da questão, já pensar nesse perfil, mas até trabalhar a questão de desafios que eu coloquei aqui, que são as questões muito atuais, né, por exemplo, a diversidade. As empresas, elas precisam se adaptar, e os profissionais de RH, isso é um desafio maior para o profissional de RH, porque ele quem recebe o funcionário da empresa, né, é ele que seleciona, ele que recruta, seleciona e recebe, treina, elas precisam se adaptar com a diversidade, né, existem muitos e muitos estudos que já comprovando que cresce cada dia mais o número de profissionais trans, por exemplo, nas empresas, né? Então, são questões da diversidade que precisam ser tratadas, respeitadas, mas, sobretudo, tratadas do ponto de vista profissional, né? Não do ponto de vista moral, mas do profissional. Então, a gente falar assim, olha, o profissional de RH precisa estar preparado para isso? Precisa. Ele precisa entender o que é toda essa diversidade. Ele precisa entender como é a nossa sociedade. Ele precisa entender como é o perfil daquela empresa, porque ele precisa alinhar, sim, a cultura da empresa, que é também uma questão que esbarra no RH, esbarra muito forte, né, isso vai culminar no clima organizacional, ele precisa alinhar a cultura da empresa com esse desafio da diversidade, que é real, é algo presente, real e crescente nas empresas, na sociedade e nas empresas. As empresas fazem parte da sociedade, né? Ele precisa também entender a questão da qualificação. Por que eu quis colocar essa questão da qualificação? Porque existe um conflito das gerações, né? Então, muitas vezes você vai ter pessoas na empresa que foram formadas, qualificadas numa época, e agora você está tendo outras pessoas com outro estilo, vamos dizer assim, de qualificação. Pessoas que fazem um curso híbrido, por exemplo, que estão acostumadas a estudar de forma presencial e não presencial. Então, essas pessoas, elas têm outro perfil. Até o perfil de produtividade delas é diferente, né? Aquela coisa que a gente falava assim, na Europa, há 10 anos atrás a gente falava isso. Na Europa, Estados Unidos, as pessoas trabalham em casa e não precisam de horário fixo. Elas trabalham por produtividade. Essa é uma realidade que a pandemia trouxe para a gente e que muitas empresas já estudam deixar parte dos funcionários em casa. Agora, esses profissionais, eles têm esse perfil, eles têm essa qualificação de trabalhar com tecnologia, ao mesmo tempo trabalhar com bases sólidas de RH, ser inovador, inserir a tecnologia nisso, pensar na diversidade das pessoas que estão nas empresas, na forma de pensar, na forma de agir. Então, às vezes, a gente acha assim, não, mas isso é muito distante. Não é distante. Muitas vezes você vai fazer um processo seletivo e não se atenta para coisas atuais em relação à diversidade. A gente viu mesmo essa semana passada, isso já vem se arrastando de uma semana para cá, a polêmica do programa de trainee da Magazine Luiza para pessoas negras, né? E aí alguns são contra, outros são a favor, enfim. Qual o posicionamento da sua empresa, da empresa que você vai atuar, né? Como que a empresa trabalha isso? Como que a empresa está aberta para isso? Como que a empresa vê isso? E você, como profissional de RH, você também tem não vou falar obrigação não, mas você tem o compromisso até de abrir as portas para isso na empresa, de trabalhar isso nos gestores, nos líderes e nos demais funcionários, né? A questão da diversidade, a questão das qualificações, né? A questão do trabalho remoto. Alguns talvez não voltem a trabalhar agora, né, na empresa. Alguns vão continuar tendo trabalho remoto. Como é que vai tratar isso? É você do RH que tem que pensar no alinhamento da empresa com o trabalho remoto, com a legislação, por exemplo, né? Porque existe uma legislação para tudo isso. Então, o profissional de RH, ele tem muitas coisas para lidar no dia a dia. Ele tratar com sindicato, com legislação, né? Ele tratar com pessoas, ele tratar com o corporativo da empresa, são coisas, assim, muito desafiadoras para esse profissional.
E aí é importante que aquela pessoa que tem essa vontade de trabalhar com RH comece a refletir sobre isso, né? Eu posso ser esse profissional? Eu tenho esse perfil? Eu sou uma pessoa humana? Eu sou ética, né? Como eu vi Eu com as diferenças, né? Porque às vezes você vai isso, enxergar o outro muito diferente de você e tem que ter, igual você falou, uma visão tão ética daquilo. Então você não pode ser um espelho de si mesmo, né? exatamente. E aí, assim, uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos, né? Quando a gente começa no mercado de trabalho, a gente tem uma visão, às vezes, muito fechada do próprio mercado, né? À medida que você vai pegando experiência, sua visão vai abrindo. Mas hoje, eu falo isso porque eu sou de uma época, sou de uma geração que, quando eu me formei, a gente não tinha o acesso que as pessoas têm hoje da informação, né, de internet, smartphone e tudo mais. O profissional de hoje, o jovem de hoje, principalmente o jovem de hoje, ele é muito, mas infinitamente muito além do que os jovens, né, do que eu fui quando era jovem, de todos os outros. Ele tem informação ali na palma da mão, né? Basta ele filtrar essa informação e adequar, né? E aí realmente ele é alguém que ele está muito mais aberto para a diversidade do que talvez eu tenha sido na época que me formei, né? Eu e tantos outros. Por quê? Porque a gente não tinha muito essas informações, mas hoje isso é uma realidade, né? Quando a gente fala assim da qualificação, a gente pensa assim, como que um profissional se qualifica? Sim, ele faz uma graduação, ok, mas ele também aprende na com acesso à internet, ele não precisa mais fazer um curso, gente, imagina, se fazia curso de informática, hoje em dia não se faz mais, Não se faz né? mais. Eu já nasce sabendo, Mas, né? pois é, já nasce sabendo, já sabe mais que a maioria. Eu tenho alunos que me ensinam, tá? E eu não tenho vergonha nenhuma de falar, me ensina a fazer isso aí, porque eu não sei fazer. Então, assim, um vai ensinando, eu ensino para um, ele ensina para outro, e por aí vai. Então, essa qualificação não é mais aquela qualificação pura e simplesmente dos diplomas, né? Ah, eu tenho que apresentar um diploma de curso de inglês. Não, eu posso fazer aulas de inglês online sem nem fazer o curso. E posso falar, escrever e ler melhor do que alguns que fizeram curso. Tecnologia, mesma coisa. Obviamente que a formação profissional, não, é diferente. Eu tenho que fazer uma graduação para ser uma administradora, para ser um tecnólogo em RH, para ser um engenheiro, para ser jornalista, o que for. Mas o restante, isso é formação. A qualificação, ela está vindo do dia a dia, da interação, do acesso à informação. Então, são desafios que precisam, são coisas que o profissional de RH vai enfrentar, são desafios que ele precisa entender, porque ele vai lidar com isso. Ele vai lidar na empresa, no mesmo setor, com um funcionário de 50 anos e um de 20. Um funcionário de 50 anos que mal sabe usar tecnologia, o de 20 que sabe 1 milhão de coisas. Ou pode ser o contrário também, tá? Porque isso não quer dizer a idade, não, mas na maioria das vezes os jovens têm muito mais acesso, já, como você mesma colocou, já nasce sabendo, né? Então, já vai usando. E o profissional de RH precisa ver isso, sabe? Entender quem é aquele funcionário, ver as qualificações dele, entender as questões da diversidade e até abrir as questões da diversidade nas empresas, porque isso é muito importante, tá? Isso enriquece o trabalho, enriquece, né? Enriquece o diálogo e o trabalho em si. E acho que era mais ou menos isso que eu queria expor. Ah, sim, desculpa, tem a remuneração, né? Eu coloquei aqui uma faixa na pesquisa de remuneração média, né? As pequenas empresas pagam em média R$ 2.000 a um profissional de RH, mas a grande empresa paga em média R$ 5.000. Obviamente que se você for um gestor de RH numa grande empresa, você vai ganhar mais do que R$ 5.000, né? Se você for procurar, tem remunerações que vão de 2.000 a R$ 15.000, né? Isso vai depender muito do porte da empresa. Quanto maior a empresa, mais se paga para esse profissional. Mas você também, que faz um curso de RH, você pode montar a sua própria empresa para prestar serviços, né? Como eu falei lá no início. Você pode prestar serviços de RH, de consultoria de RH.
A gente É tem uma área vários... muito abrangente, né? A gente parar para pensar, dá para fazer bastante coisa, é uma área, assim, multitarefas, assim, dá para estudar muito e escolher, assim, com que você se parece nessa área para escolher onde vai atuar. Exatamente. E aí tem uma área nova, né? Uma área que é em crescimento, que são os coachings de RH. Eu não coloquei na apresentação porque eu fiz uma apresentação um pouco mais tradicional, né? Mas o coach de RH, ele e geralmente quem faz isso é quem já tem uma experiência de mercado, não quem está ingressando agora, né? O coach de RH é aquela pessoa que faz os treinamentos para desenvolver profissionais, e você ainda pode ser alguém que vai desenvolver um profissional, assim, eu preciso saber qual é a minha área de atuação. Por exemplo, perdi o emprego, não sei o que vou fazer agora, estou meio em dúvida, então eu procuro um coach de RH, ele vai me direcionando e desenvolvendo a minha carreira, sabe? E eu ainda tenho essa área, além dessas áreas que eu apresentei, que são as tradicionais, né? As tradicionais que tem em todas as empresas, né? Em todas as empresas. Eu E acho aí, que desculpa, pode falar. Não, eu acho que foi bem interessante sua apresentação, porque mostra justamente isso, né? Numa época que nós vivemos tanta diversidade, numa época que nós tivemos que nos reinventar, um profissional de RH é um misto mesmo do que você falou, é uma pessoa que olha de dentro para fora e de fora para dentro o tempo Exatamente. todo, né? Então, assim, Exatamente. foi muito interessante seus pontos de vista, Cathy, foi muito enriquecedor para a ESFA. Nós Sim, eu quis. vamos abrir novos cursos, né, em 2021, de gestão de RH, de gestão administrativa. Eu acho que tem tudo a ver com o que você falou, tem tudo a ver com a nossa qualidade de ensino e a nossa visão humanística do ser, né, de evolução. Muito obrigada, Cathy, fica à vontade, e agradeço demais, em nome da ESPA, a sua participação. Eu que agradeço, eu quis trazer assim, uma fala rápida, né, porque a gente não tem um tempo muito grande, é claro que a gente pode debater e falar muitas outras coisas, mas quis trazer assim, um pouco do que né, para ter uma visão geral. Mas realmente, o profissional de RH é um profissional essencial, tá, para qualquer organização, né, e dá para fazer um trabalho muito legal, seja numa pequena ou numa grande empresa, sabe? Dá para você trabalhar em todas essas áreas, dá para você também montar a sua empresa de assessoria de RH, é muito bacana isso, tá? É um Bem profissional abrangente. que sempre vai ter lugar para o profissional de RH, sempre, 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 porque nós sempre vamos ter pessoas, né, atuando e trabalhando. Eu agradeço muito, tá, o convite, espero ter contribuído e fico à disposição para as dúvidas, né, esclarecimentos. Essa live vai ficar gravada, tá, no nosso YouTube, e quem quiser acessar depois e tirar dúvidas, a gente está à disposição. Tá, joia, então.